Oi, people! Eu trouxe aqui o meu journaling para a gente passar página por página. Eu tenho vários. Esse não foi o meu primeiro, acho que é o meu segundo. E eu ganhei isso aqui de uma caixinha de adesivos chamada Cat in Box. Achei bonitinho, na época era época de Halloween, furei, coloquei aqui. Esse elástico não veio com o caderno, tá? Eu comprei na Pay-Per-View. Que eu acho, sério que o elástico era muito bom, eu acabei comprando para poder prendê-lo. Eu comprei esse caderno no shopping, sabe essas lojas de japonesas, chinesas, enfim, eu acho que não sei o nome da loja, mas gostei desse caderno. Ele tem uma capa, vocês estão vendo? Ele é uma capa e que o caderno vem. O que a parte ruim desse caderno é que ele quebrou, tá vendo? Tanto ele quebrou que eu tive que pegar aqui, ó, arrancar a metade dele. Tá vendo aqui o fundo? Tive que, enfim, não sei o que eu vou fazer com isso. Se eu arranco a primeira folha, faço uma capa e faço um journal, vida que segue, ou se eu não vou utilizar mais, tá? Então, todos os meus journals têm nome, tá bom? Então eu faço uma capinha, coloco o nome, acho que não vai dar para vocês verem. Se vocês tiverem boa vontade, ó, Poliana, aqui tá bem clarinho. E é isso, gente. Aqui eu recortei, eu faço colagens tanto de revista quanto de adesivos, tá? Eu não tenho esse negócio de me encher de adesivos como eu vejo uma galera. Então, por exemplo, a Cat in Box mesmo, que eu adoro, mas eu compro de tempos em tempos. Depois que eu usei todos, eu compro de novo. E assim eu vou abastecendo. Eu não gosto de deixar minha casa cheia de coisas, tá? E pego também muitos de revista. Então, esse aqui mesmo foi de uma revista que eu recortei. Ai, cadê? Aqui foram de, enfim, um misto, né, de adesivos, também aquelas pets que a gente encontra aí na Shopee e afins, essa janelinha também foi desses sites. Eu não vou saber, tá, gente, se foi Shopee ou é, Shein, são os dois que eu uso, mas alguns adesivos e uns brilhinhos, não sei se dão para vocês verem, tá vendo esses pinguinhos? São miçangazinhas, eu vou colando. E essas bolinhas aqui, ó, se chama Drops. Eu tenho alguns, é muito legal. Tá vendo? Cristal Drops. E aí você consegue fazer essas bolinhas. Tem que esperar secar, senão fica assim, do jeito que ficou meio amassadinho. Aqui não vai dar pra vocês verem. E eles têm várias cores, tá, gente? Eu tenho alguns aqui, ó. E eles são muito legais, assim. Dá pra fazer vários efeitos. Então eu uso, eu gosto, é um pouquinho caro, por isso que eu não tenho tantos. Outra coisa, tá? Às vezes a página faz sombra, me incomoda e eu pulo mesmo, tá? Eu não tenho esse problema. Aqui foi uma página que eu fiz só ela mesma, sozinha, com o resto de papel eu também faço scrapbook. Então sobrou uns papéis dessa coleção, falei, por que não? Fiz essa colagem, tá? Aqui eu fiz do Nordeste, assim, gente, as minhas colagens não tem tema, tá? Eu faço do jeito que eu quero. Às vezes não tem significado nenhum, às vezes tem. Às vezes eu lembro de alguma coisa e falo, vou registrar no caderno. Então não é um caderno de registro, mas vocês vão ver que em muitos momentos existem registros, tá? Então aqui é porque realmente eu tenho muito orgulho de ser nordestina e achei muito legal. Também foi de revista. Aqui é um pedaço de tecido, ó. Tá vendo? Aqui é um pedaço de tecido que eu tinha sobrando. Cortei, colei, fiz um misto de tudo. Aqui é um papel de uma coleção, acho que foi na TOF que eu fiz também uma assinatura. E é isso, tá, gente? Eu faço assinatura esporádica. Então, fiz uns 3 meses, 4 meses e já não tenho mais. Aqui também é resto de uma coleção que eu tinha de scrapbook que eu comprei quando meus filhos eram muito pequenos. E tava aí jogada há um tempão. Eu falei, deixa eu usar os restos que tem aqui, usei. Esse aqui também são restos de scrapbook com um cartão. Eu tenho um cartão desse. Eu vou mostrar para vocês, porque é muito legal. Cadê? É um cartão para você. Ele tem Instagram, eu não tenho mais Instagram,
mas ele tem vários livros, esse não é o único que eu tenho dele, tá? E ele é muito legal, porque tem vários, tá vendo? Vários cartões, então eu peguei um, recortei e coloquei aqui que eu achei bacaninha, né? E é isso. Aqui também foi de Páscoa, a gente estava na época da Páscoa, provavelmente. E aqui eu só quis dar um detalhe, sem mexer no verso. Aqui foi também um misto de tudo e teve nenhum objetivo, mas eu achei que ficou bem bonito, dá para vocês verem aqui o brilho. Eu nem lembro o que eu fiz. Ah, isso aqui eu acho que foi uma tinta que eu tenho, brilhosa, eu acabei passando, e aqui são respingos. Então eu pego um pouco de tinta, coloco água, vou com um pincelzinho e batendo assim, e dá esse efeito que eu acho muito legal. Gente, uma coisa que eu não tenho a letra bonita, tá? Então, é isso. Às vezes eu quero escrever, mas minha letra é horrorosa. Eu já tentei stencils, tenho até esses aqui, ó, que estão aqui do lado, vou mostrar pra vocês. Mas eu tenho muita dificuldade com essas letras e, enfim, escrevo com a minha letra feia mesmo. Um dia eu escrevi uma cartinha pro Papai Noel pro meu filho falou pra mim, não, mamãe, não foi Papai Noel que escreveu, porque o Papai Noel não tem uma letra tão feia assim. Então, é sobre isso, tá? Às vezes a gente tem que ter um defeito. Aqui é aquele negócio com sentido, a gente fez uma viagem família para o Canadá, então eu tinha uma revista que eu tinha comprado para viagem, sobrou e estava aqui de bobeira, eu peguei e fiz uma colagem, tá? Uma não, como vocês podem ver, fiz algumas de lugares que eu queria conhecer, né? Lá. E conheci todos esses, por incrível que pareça. Foi uma viagem muito bacana, com uns amigos muito especiais. Aqui também acho que foi da Natoff, então não tem muito. Peguei essa rendinha de papel e adesivos e é isso. Saí colando aqui, eu joguei um. Sabe o que é isso aqui? Isso é o mesmo que eu coloquei. Vocês querem ver? Ó, deixa eu ver aqui. Ah, cadê? Tá aqui antes. Calma. Aqui, ó. Foi o mesmo que eu joguei aqui. Isso eu pego, vou mostrar pra vocês. Sabe essas esponjinhas de maquiagem? Ó, essas esponjinhas de maquiagem. E pego o que a gente chama de carimbeiras. Eu vou mostrar uma nacional, porque aí acho que fica mais fácil. Tá vendo? Tipo essas carimbeiras, não foi exatamente essa, né? Não foi nesse tom, mas eu pego, elas são assim, ó. Aí você passa o pincel e vem fazendo esse efeito. Eu acho que fica bem bacana, bem bonito. Gostaria de usar mais. Esqueço que eu tenho vários, né? Mas a gente acaba, às vezes, quer fazer só rapidinho, porque quer só desafogar mesmo, então acabo esquecendo. Esse é um que serviu de memória, então, algumas frases em inglês, e eu fui dizendo o que significa para mim. Então, por exemplo, so amazing, me lembra a família, é, Magic Days, um dia sem dor, porque eu tenho fibromialgia, tá? Então, e aqui eu fui escrevendo Sweet Little Things, então ficar com os meus filhos, né? Que é Theo e Luca. E é isso, aqui também figuras, adesivos, que eu acho que foi da Catching Box. Gente, é muito legal, viu? A caixinha dela. Aqui também é de scrapbook, aqui também foi um pouco das minhas recordações, então eu coloquei o meu maior medo, né, como mãe, são, e aqui estão aqui os meus maiores medos, não vou mostrar muito, mas é isso, eu como mãe, os maiores medos, o medo que toda mãe tem, né, gente, dos filhos. Aqui eu coloquei o que lembra meus filhos, cada um dos meus filhos. Então, tem um Lzinho pequenininho, é porque me lembra o caçulinha, o T é que me lembra o mais velho. E aqui também tem algumas coisinhas. Eu fiz um bolsinho, tá vendo? O que eu mais amo nos meus filhos. Todos dois, ó, parece Garfield aqui, né? Um papel laranja, esse aqui é um washi tape que eu comprei na Daisy. E é isso, gente. Do Garfield, eu adoro Garfield. Vocês vão ver que eu adoro personagens. E é isso. Aqui ainda aqui é um. Eu queria fazer um mood board, né? Que é na moda, assim. Não,
queria, não é como um sonho, porque, enfim, tá no journal, ali, foi no meio do ano, mas eu queria colocar coisas que eu acho bonito, né? Coisas que eu olho e falo, sabe, que o olhar bate e sente conforto. Então eu coloquei essas imagens, eu não sei de onde são, tá? Mas uns lugares que eu acho bonito, flores que eu. Aqui, não dá pra ver, né? Ai, desculpa, aqui, ó. Tá vendo? Flores que dá pra gente ver. Aqui também ele abre, tá? Aí abre, aí tem um espaço que seria um ateliê, que eu tenho, né, vontade. Quem não gosta de papel não tem vontade de ter um ateliê. Eu tenho um escritório, meu espaçozinho aqui, que eu chamo de ateliê. É lindo, eu acho que é maior do que muita gente tem. Então eu tenho sou privilegiada por isso, não peço mais. Mas é isso, né, gente? Sonhos. E aqui eu coloquei outro cartão, vai dar certo, e coloquei atrás, eu não vou mostrar, os meus maiores sonhos. Aqueles sonhos que a gente acha que são impossíveis, para Deus nada é impossível, mas aqueles sonhos que a gente fala assim, tô sonhando na filmagem, mas aqui foi o dia que a gente foi para uma exposição, levei meus filhos para a exposição do Dali, né? E aqui dentro, será que eu vou conseguir mostrar? Tampando assim, vou. Aí aqui dentro tem algumas informações sobre, né, sobre ele, sobre como foi também o meu passeio com os meninos. Aí aqui, ó, que eu usei extenso, tá vendo? Histórias. E é isso, assim, é muito bonita a história dele. Se vocês não conhecem, sugiro conhecer. As obras também são maravilhosas, mas eu quis registrar esse momento porque foi realmente um momento muito lindo com os meus filhos, tá? Aqui, gente, tem uma. Eu não vou lembrar o nome dela, mas tem uma artista americana que eu gosto muito dela. Eu assinei por um tempo o clube dela, que era bem baratinho, apesar de ser em dólar, e ela disponibilizava alguns desenhos dela. Eu acabei cancelando porque eu tenho dificuldade de imprimir. Dificuldade, eu tenho impressora, tá, mas eu não imprimo, não acabo esquecendo, enfim. Mas aí eu peguei de algum dos clubes dela, fiz meio que queria fazer um mar de emoções, e coloquei essas coisinhas aqui, é de tinta, escrevi umas, umas frases que eu gosto, então aqui, ó, tempo de qualidade, coisas boas acontecem o tempo todo, né? És um dos deuses mais lindos, que é uma música de Gilberto, coloquei umas estrelinhas, tá vendo? Que são os adesivos. É isso, gente. E fiz um respingozinho aqui, mas um respingo mais direcionado, assim, né? Aqui eu queria uma recordação. Eu comprei um livro lá no Sebo do Canadá. Eu adoro sebo. Era tudo muito caro ou muito antigo. A gente está falando de dólar, né? Então eu não tive condições de comprar muitos. Achei que eu ia chegar aqui cheia de livros do sebo, mas não deu, gente. Então eu acabei comprando um livro só, que eu achei muito bonitinho, uma história infantil. Estava em francês, eu não sei ler em francês. E é isso. Fiz para registrar que eu comprei o livro, que é um lugar que eu gosto, e a história toda ela passa uma relação do avô com a neta, e eu acho muito bonito a relação que os meus filhos têm com os avós, então fiz aqui. Aqui eu fiz, ó, um menorzinho e um maior, tá vendo? Ele também foram uns cartões que eu comprei muito legais lá no Canadá, e ele já tem uma frase. Então eu só fui, colei aqui, recortei, então você é incrível porque eu sorrio por causa de. Então, coloquei aqui, claro, quando eu vejo os meus felizes, né? Coloquei minhas qualidades, porque não? A gente também tem qualidades, ó, da Natoff. E é isso. Foi um clube, a Cenatoff eu acho ótima, mas eu acho lindo os adesivos, super penso em voltar. Mas tiveram alguns que eu não me adaptei, assim. Eu não sou da assinatura, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro e escolher os meus todo mês, apesar de ter feito agora o clubinho do adesivo. Vamos ver. Então, é isso, fiz isso aqui, gente, é com papel, tá? Papel de recorte. Eu quis demonstrar o feminismo. Aqui é tipo um papel de presente bem fininho. Coloquei uma cola e joguei um glitter. Não sei se dá pra ver, porque tá bem sutil o glitterzinho. E aqui contando um pouquinho, né, do que eu acho
sobre ser mulher e enfim, como nós somos, né, fortes. Aqui também não tem muito objetivo. É, foi uma. Tentei fazer um desenho. Vocês vão ver que de vez em quando eu tento me aventurar, mas minha letra e meus desenhos são péssimos. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. Aqui foi uma época que eu falei que eu ia fazer o registro de hábitos aqui no journal. Deu certo? Óbvio que não, né? Tem alguns outros por aí que vocês vão ver que também não deu certo. Mas aqui, ó, já foi uma coleção da Natoff que eu gostei bastante. E acabei fazendo muito. Aqui também foi meio que uma mistura de papéis de origami com coisas de revista, com adesivos, um misto de tudo. Eu acho que é muito legal misturar. Aqui também eu não tenho muita pegada do antigo, mas a gente vê tanto, né, na internet que a gente acaba comprando e é uma coisa que eu venho tentando fazer, mas eu sou mais mesmo do colorido, tá? Eu gosto coloridão. Aqui esse eu já não gostei tanto. Eu tentei usar é, pasta não é gesso, mas é pasta de. Quer ver? Peraí que eu vou dizer o nome. Ah, ele já saiu o rótulo. Mas é como se fosse um gesso. E, enfim, passei, coloquei uma tinta para dar um efeito. Mas não gostei muito, não. Não gostei do adesivo em cima do postal, sabe? Eu acho que ele tem uma borda muito branca. Enfim, mas tá aqui, fiz. Tá tudo bem, a gente tem que tentar, né? Esse também eu não gostei muito, mas, enfim, queria usar essas penas que eu comprei em prateado, ainda tem um monte, por sinal. Mas é isso. Não sei se eu gostei muito. Peguei um cartãozinho daquele, só que menor, que eu acho que esse cartãozinho vem na Cat Box. Isso aqui é um bloquinho de notas que eu tenho. E esse aqui também é um bloquinho de notas que eu tenho, da Karina Sartor. E é isso, gente. Não tem muito o que fazer. Aqui, seja leve, é um mantra que eu tenho, que eu falo todos os dias, que eu tenho que ser mais leve, a gente tem que se estressar menos. E também com os brilhinhos, tá vendo? Eu usei aqueles drops que eu falei, ó, para fazer uns efeitos. Então, né, isso é muito legal. E isso aqui também eu comprei uma caixinha de adesivos de nuvens, né? Bem entre aspas. E, enfim, é isso. Aqui foi um dia que eu estava muito chateada com uma certa pessoa e escrevi empatia, vamos ter. Então eu lembro muito desse dia, eu lembro muito de estar estressada esse dia, sabe? Vamos ser leves? Então aqui eu não estava leve. E fiz, assim, tinha esses adesivos, aproveitei, mas também não é tão minha cara assim e tal. Mas é isso. Aqui de novo a tentativa de fazer um controle, né? Mas não dá muito certo. Esse eu já gostei, ó, uma washi tape, joaninhas, papel cortado. Isso aqui é o papel de carta que vende na mesma loja que eu comprei o caderno, gente. Mas que eu não sei o nome. Se eu lembrar, eu falo, tá? Aqui também é um misto de muita coisa. E, olha lá, escrevi um pouco, né, do dia, como foi ontem. Mas é isso. Às vezes eu escrevo um pouco, às vezes eu, ó, falo que os dias foram desafiadores, porque os medicamentos, por conta da minha doença que eu já falei aqui, e às vezes é isso. O Halloween, não vou mostrar isso aqui, porque tem um quê de coisas. Aqui é a Cat Box, ó, Renata, aí guardei, quis guardar, achei bonitinho. Fiz com a Cat Box toda de Halloween, foi quando veio isso aqui, eu pendurei, tá? Então, é isso. Aqui de novo eu tentando, gente, eu tentei, tá? Mas não deu certo. Até pensei esse ano em voltar, falei, não dá certo. Fiz de outra maneira, muito legal, inclusive, a maneira que eu fiz tá dando super certo. Também, né? Hoje é quanto? 7 de janeiro, sei lá, quando é que eu tô gravando isso. Então, aqui também há adesivos. Aqui também foi um adesivos que eu comprei sei lá, da Kimo, talvez. Não me recordo. Mas adesivo esses que vem o pack pronto, tá? E é isso, achei bonitinho. Esse aqui também foi com um scrapbook, resto de papel que eu tinha, de um álbum que eu fiz para uma pessoa. Sobrou aí, tava aí há anos. E aí eu falei, vou colocar aqui. Esse eu acho muito bonito, gosto muito.
Também foi com adesivos que eu comprei, que esse adesivo aqui, ó, redondo, é muito legal, muito legal. Ele, gosto muito. Aqui foi de revista. Aqui foi para eu lembrar que eu preciso ir mais no teatro, ir mais nas, nas exposições. Eu gosto muito, tá? Então, fiz aqui. Aqui é o resto de Dali. Eu acho que eu ainda tinha aqui sobrando. Falei, por que não fazer outra colagem? Então, eu fiz. E aqui, gente, eu fiz algumas listas, ó. Os anos 80, quais são os anos 80? Eu acho que esse aqui tem na Catching Box. Então, quais são os filmes que eu já assisti, saí marcando. E os que eu já assisti, claro que eu lembro, às vezes pelo nome, né? A gente não lembra, mas, enfim, marquei. E aqui, 15 listas, eu acho que também vou na Catching Box. A lista, tá? Os adesivos não são, acho que são da Kino, algo assim. 15 listas para fazer e relaxar enquanto escreve. E aí tem as listas. O meu objetivo era fazer uma página de cada lista, né? Não sei se eu fui muito bem sucedida, não. Mas eu fiz algumas, tá? Então aqui, músicas da vida. Coloquei as músicas que lembram muito meus filhos. Que, gente, já algumas já mudaram. Olá. Se bem que Dancing Monkey continua, Believer continua, Someone You Loved continua, mas é o Pombo, ele nem lembram mais. Macetando de Ivete Sangalo. Aqui são as músicas que lembram o meu marido, né? Então são as músicas que me lembram ele. E, enfim, 2 espaços vazios, porque eu pensei, justamente o que aconteceu aqui, eu pensei, né? Eu falei, as músicas vão mudar, principalmente porque meus filhos são muito pequenos, e deixei esses espaços vazios. Então, esse espaço vazio é proposital, para daqui a algum tempo eu voltar aqui e colocar quais são as músicas especiais para mim naquele momento, tá? Aqui você vê que deu uma rasgadinha, ó. Dá pra ver? Mas tudo bem, né, gente? A gente tem que desapegar um pouco às vezes, tá? Aí aqui, é, ideias do que fazer para relaxar. Então, eu coloquei as coisas que eu gosto de fazer para relaxar. Então, ficar com os meus filhos, fazer scrap, né, é um hobby que eu tenho muito legal. O scrap, eu comecei a fazer a colagem porque o scrap demanda muito de mim e a fibromialgia não tá me deixando. Então, eu parti para colagem e adorei, assim, adoro fazer colagem, mas realmente a minha paixão, meu coração tá no scrap. Aqui o que eu quero aprender, né? Ó, lettering, escrever bem, desenhar, tudo que eu não sei, tá? E é isso, mas a gente vai, né, postergando. Aqui são frases, então a mesma coisa, eu deixei alguns espaços vazios para as frases que vão vir ainda durante aí o tempo, mas são frases que me lembram muitas coisas. Então, o One Stop Close me lembra quando me deu vontade de ter filho, né? Enfim, algumas frases têm um sentido muito especial. Essa aqui foi do meu casamento, ó. Esse é só o começo do fim das nossas vidas. Deixa chegar o sonho, prepara uma avenida que a gente vai passar. De Los Hermanos, essa música. Então eu fui colocando as frases de músicas que me lembram algum momento muito especial. Aqui a ideia era, essa aqui mesmo eu tenho falta, colocar receitas. Então, quais são as minhas receitas, as que eu faço muito bem. Então, eu coloquei a do petit gâteau aqui e esqueci de escrever o resto. Eu tenho mais 2, tá, gente? Eu não sou tão mal cozinheira assim, não. Mas eu não coloquei. Filmes é a mesma coisa. Falei, vou colocar os filmes que eu gosto. A ideia, gente, era fazer a página inteira. Depois que eu terminei essa página, falei, cansou. Acho que dá um efeito legal assim. Tá ótimo. E assim ficou, tá? Então eu coloquei filmes que eu gostei na infância. Então, Titanic, Pat Adams, Um Morto Muito Louco. Gente, Um Morto Muito Louco, pra mim, é um dos melhores filmes da minha infância. Adoro. Até hoje eu dou risada quando eu lembro dele na praia. Lagoa Azul, que hoje é proibido para menores, né? E na nossa época era tão. Então, aqui são os restaurantes que eu queria ter ido e que eu não fui, então não estou saindo para comer muito, justamente por conta, né, da minha doença. E tá tudo bem. Mas tá aqui anotado, um dia eu passo nesses lugares para conhecer. Aqui são as coisas que eu amo em mim, eu acho muito importante, gente, todo mundo fazer uma lista dessa, porque a gente se pega muito nos defeitos, né? E às vezes a gente tem qualidades. Aqui são as coisas também, ó, meus lugares favoritos da vida. Então, os lugares que eu já viajei, mas também lugares que eu me sinto
aconchegada, assim, que eu me sinto em casa. Como na minha casa, obviamente, acho que tinha que ser o primeiro. A casa de praia da minha mãe é um lugar que, nossa, se eu pudesse me aposentar e morar lá, eu faria. É um lugar em São Paulo que eu amo também, que eu me sinto muito em casa. E alguns lugares que eu tive o privilégio, né, de poder viajar enfim, e é isso. Aqui são datas marcantes, então eu coloquei minhas datas importantes com pessoas que eu amo, lógico, o nascimento dos meus filhos, casamento, aniversário dos meus irmãos, do meu marido, e é isso, né, gente? Deveria ter o meu aniversário aqui agora, olhando esse registro, mas tudo bem. São as datas importantes. Aqui, porque eu gosto de viajar, a gente tinha viajado, tinha pego aquela revista da TAM, saí recortando e fiz. Nada específico. Aqui também, Catching Box, ainda tem um monte, ainda tenho, tá, gente? Vem muita coisa. Gente, é muito legal a caixinha dela. Eu mega recomendo. E aqui estamos chegando no final. O último, que eu quis fazer bem basicão, assim, pra, né, fazer meio que de uma capa. E é isso. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Tchau!